E aí, aluno, tudo bem? Professor Casanova aqui, tá? E hoje a gente vai dar continuidade à nossa parte de cinemática, tratando do lançamento oblíquo, tá? Lançamento oblíquo é aquele lançamento que forma um ângulo em relação a alguma referência, tá? Normalmente em relação à horizontal, beleza? Então, quando eu jogo, por exemplo, essa caneta para alguém, né? Tô jogando a caneta aqui, tá? Ela faz uma trajetória, ela descreve uma trajetória porque tem um movimento, e todo movimento a gente viu, né? Existe uma trajetória associada, né? Uma sucessão de pontos em que aquilo o móvel passa por essa sucessão de pontos, né? Então, a nossa trajetória é isso, tá? O nosso móvel vai passar por uma sucessão de pontos que a gente vai chamar de trajetória. Beleza? Tranquilo? Então, quando a gente lança alguma coisa para alguém, né, uma bolinha, por exemplo, acho que eu já até fiz esse exemplo, tá? Ela vai descrever uma trajetória aqui, né? A bolinha saiu da mão de alguém aqui, né? E vai chegar na mão de outra pessoa aqui, por exemplo. Ou ela pega mais em cima, ou pega mais embaixo, enfim. Isso é menos importante, tá? Então, veja que eu tentar achar esse ΔSzinho aqui, ó, né? Esse ΔS, nessa trajetória não é tão fácil. Primeiro que eu não sei que curva que é ainda. Por mais que eu já tenha falado, pincelado, ou você estudado em algum livro, eu não sei que curva é essa ainda, né? Então, como é que é esse ΔS? Não sei. Então, se eu não sei medir esse ΔS, eu não sei fazer esse S1, S2, SN aqui qualquer, uma posição N, né? Então, tentar descobrir um S de T é meio complicado nesse caso. Porque eu não sei caracterizar ponto a ponto a minha trajetória, eu não sei fazer isso. Tá? E se eu souber fazer, vamos supor, eu desenvolvi um método matemático para fazer isso e tal, consegui ter uma base matemática para isso, qual é o significado desse resultado? Será que é tranquilo? Será que é fácil? Ou simplesmente estou complicando a situação? Tá? Então a gente vai fazer de outro jeito. Em vez de colocar nesse ponto aqui o meu S0, eu vou colocar um sistema de coordenadas aí. Tá? Então, eu não vou analisar o movimento pela trajetória. Eu vou analisar o meu movimento de uma outra forma. Tá? Então, eu vou colocar meu sistema de coordenadas. Ó, lembra, o sistema, por enquanto, ele é uma escolha arbitrária. A gente vai ver que existem sistemas de coordenadas, sistemas de referenciais, que vão ser melhores do que outros. Mas, por enquanto, ele é uma escolha arbitrária. E eu, por conveniência, vou escolher aqui, ó, o eixo Y aqui e o eixo X aqui. Tá? Então, eu escolhi meu sistema de coordenadas aí, x e y. E escolhi um sistema cartesiano. Precisava ser? Não, não precisava ser. Tá? Poderia ter sido outro sistema. Mas eu escolhi o cartesiano porque eu costumo trabalhar mais, né? Eu acho que esse sistema aí é bom o suficiente. Tá? Então, melhorando esse desenho, eu tenho isso aqui, ó. Eixo Y, eixo X, aí eu vou ter a trajetória, vou desenhar aqui de vermelho, né? A trajetória, beleza? E você agora pode trabalhar os aspectos físicos desse movimento. Quais são eles? O que é fazer cinemática? Achar a posição em função do tempo. Tá? E aí, a partir do momento que eu sei a posição, eu consigo descrever a velocidade, né, pela taxa de variação da posição, e consigo descrever a aceleração como taxa de variação da velocidade. Então, aí meu movimento fica totalmente descrito, com posição, velocidade e aceleração. Sendo que a equação mais importante é a equação da posição. Tá bom? Então, vamos para os primeiros aspectos desse movimento. Eu vou escolher a corzinha roxa toda vez que eu falar de velocidade, tá? Toda vez que eu falar de velocidade. Então, qual seria a velocidade média
Velocidade escalar média desse movimento. Bom, a velocidade escalar média seria o ΔS, né, da trajetória, sobre o ΔT. Veja que esse ΔS, eu não tenho facilidade em encontrá-lo. Então, não faz sentido eu calcular o ΔS. Né? Do ponto de vista escalar, não faz sentido eu calcular a velocidade média aí, do ponto de vista escalar. Tá? Porque eu não tenho as posições escalares. Beleza? Então, provavelmente, eu vou trabalhar com posições vetoriais. Tá? Então, pensa comigo. Para o objeto sair da origem, onde eu escolhi ali, e chegar em algum lugar, ele deve ter tido um lançamento, né? Um impulso. Tá? A gente vai estudar a teoria do impulso mais para frente, mas esse lançamento conferiu ao objeto uma velocidade inicial, senão ele não ia sair. Existe um princípio que Newton descobriu, né? Na verdade, ele formalizou, relacionado a isso. Se eu deixo um objeto onde ele está, ele não tem motivo próprio de sair dali. Então, alguém deve ter causado esse impulso, deve ter provocado essa velocidade inicial dele. Quem é esse cara? Na cinemática, não interessa. Então, do nosso ponto de vista aqui da cinemática, não sei quem é esse cara que jogou o objeto. Tá? Mas eu sei que, por causa desse lançamento, esse objeto atingiu uma velocidade inicial vetorial aqui. Ó. E a gente discutiu na aula passada que o vetor velocidade instantânea ele é tangente à trajetória. Então, veja que esse vetor velocidade ele tem que ser tangente à trajetória no início dos tempos. Veja, Y e X são posições no espaço. Posição Y e posição X. Posição X. Então, um ponto na trajetória ele é dado por um par ordenado X de T e Y de T. Por quê? Porque o X e o Y variam com o tempo. Eu tenho um ΔX e tenho um ΔY. Então, esse índice aqui, ó, da velocidade, zero, nesse caso, ele não se refere ao fato de estar na posição zero. Não, ele não se refere a isso. Ele se refere ao instante inicial. Então, esse V0 tá, é a velocidade no instante inicial. No instante inicial. E no instante t, que eu selecionei esse ponto aí, ó, x de t e y de t. É um instante t da trajetória. Eu tirei uma foto do movimento nesse instante. Onde é que é a velocidade? A velocidade é aqui, ó, tangente à trajetória. Sempre tangente à trajetória. Então, essa aqui vai ser a minha velocidade v de t. Tá? Vetorzinho. V de t. Tangente à trajetória. Então, o vetor velocidade ele passa tangente a esse ponto aqui, ó. Beleza? Pessoal, cuidado para você não confundir o vetor ser tangente à trajetória com a velocidade instantânea ser a inclinação da curva, ou seja, a inclinação da curva tangente, né, da reta tangente que passa a curva, no gráfico posição pelo tempo. Este gráfico aqui não é de posição pelo tempo, este gráfico é de trajetória. Tá? Então, vamos só revisar esse ponto em que eu tenho o gráfico posição pelo tempo, e aí eu tenho uma curva aqui qualquer, né? Uma curva qualquer aqui, que descreve a posição pelo tempo. Então, essa curva ela vai ser uma representação gráfica da função S de t, que a gente está simbolizando assim, né? S de t. É a função posição pelo tempo. E a minha velocidade instantânea, ou seja, a velocidade nesse instante aqui, ó. Então, a velocidade nesse instante vai ser a inclinação da curva aqui, ó. Tá? Então, a inclinação dessa curva, a tangente de θ, é igual à velocidade instantânea, que vai ser o meu deltinha S sobre o deltinha T, né? Eu faço um deltinha T aqui em torno desse ponto T, né? Verifico que existe um deltinha S aqui, né?
suficientemente pequeno para que a minha curva azul se encaixe perfeitamente na curva vermelha e eu calculo a velocidade instantânea ali. Então, esse é o caso de calcular a velocidade instantânea em S de t. Aqui não é o caso. Aqui eu tenho uma trajetória e eu estou descrevendo a cinemática dessa trajetória do ponto de vista de vetores. E a gente viu, né, que existe o ΔR. Então, aqui é o R de t. Aqui é o R de t mais ΔT. Né? E aqui é o ΔR. Né? ΔR, final menos inicial. E a gente viu que quando o tempo, o intervalo de tempo é muito pequeno, esse ΔR se aproxima do ΔR, que tem módulo igual ao ΔS. E aí, como a minha velocidade é ΔR sobre ΔT, aí eu tenho a característica de que esse vetor, por ser paralelo a esse, tá? Ele é tangente à trajetória. Então, não confunda uma coisa com outra coisa. Tudo bem? Então, vamos tentar apagar o máximo aqui. A gente só fez uma revisão rápida. Opa, beleza. Então, já descrevi a velocidade aí como tangente à trajetória. E a minha posição, né, é esse vetor aqui, né? Então, esse aqui é meu R de t. Essa é a posição. Lembra? Meu R de t, ele vai ter um x de t na direção x, mais um y de t na direção y, que é representado exatamente por esse par ordenado aqui, ó. Então, escrever o par ordenado ou escrever isso é a mesma coisa. Então, escrever o par ordenado ou escrever o vetor R é a mesma coisa. Tá? Beleza? Então, o x varia com o tempo e o y varia com o tempo. Ok? E aí a gente vai fazer agora uma descrição física que Galileu, né, formulou com seus experimentos. Qual é a descrição física? Na ausência de resistências, né, de resistência do ar, por exemplo, né, se eu estivesse na Lua, bonitinho e tal, a única aceleração que existe no movimento, tá? Então, vou mudar de cor aqui, vamos usar o verde. A única aceleração que existe no movimento é a gravidade. Tá? É a gravidade. Então, a única aceleração que existe é essa aqui, ó. A aceleração da gravidade, que ela também vai ser vetorial. Então, a posição é vetorial, a aceleração é vetorial, a velocidade é vetorial. Tudo isso é vetorial agora. Então, o sentido da aceleração é vertical para baixo. É a única que existe. Tá? E nesse sentido, em que não há resistências, não há o que a gente vai chamar mais para frente de forças externas, tá? Eu posso fazer a decomposição do movimento. Ou seja, trabalhar o movimento só em Y e trabalhar o movimento só em X. É o que a gente chama de decomposição do movimento. Como que ele descobriu isso? Bom, primeiro, o que estava sendo discutido era se a Terra era imóvel ou se ela girava, né? E aí, por causa desses experimentos de Galileu, ele fala o seguinte: se você está dentro do sistema, você não é capaz de escolher um referencial no sistema que indique aquele movimento. Porque o movimento não depende do referencial. Então, com uma série de experimentos, né, e argumentações, Galileu fala o seguinte: não é possível escolher um referencial próprio do sistema para dizer se esse sistema é ou não um sistema em movimento ou repouso. Tá? Então, eu não posso afirmar se a Terra está em movimento ou não. Eu preciso de um referencial externo a esse que nós estamos vivendo. Da mesma forma que, se eu estiver num navio fechado e esse navio está navegando em águas tranquilas,
ou está parado, atracado no cais, em águas tranquilas, e eu não consigo olhar para o exterior, não consigo ver o que está se passando lá fora, todos os experimentos físicos que eu fizer dentro do navio, esteja ele em repouso, no cais, ou navegando em velocidade constante, em águas tranquilas, terão os mesmos resultados. Então, não importa se o navio está em movimento retilíneo uniforme ou repouso. Eu vou ter os mesmos resultados cinemáticos de toda a física envolvida ali. Então, não existe um referencial próprio do sistema que demonstre um movimento absoluto. Não na mecânica, pelo menos. Eu preciso de um outro referencial para dizer se aquele sistema está ou não em movimento ou repouso. E aí, vamos dizer assim, a consequência disso é o que a gente chama de relatividade galileana, que foi corrigida por Einstein, né? Anos depois, né? Se eu não me engano, aí 300 anos depois, quase, pelo menos. 300 anos depois, foi corrigida essa relatividade galileana para a relatividade de Einstein, né? A relatividade restrita de Einstein. Mas muito tempo depois. Por quê? Porque a física que Galileu estava trabalhando tinha um domínio de validade em que aquela relatividade valia. Quando as coisas começaram a ficar rápidas demais, próximas à velocidade da luz, havia distorções nessa relatividade e Einstein, então, corrigiu essas distorções. Então, veja que a ideia do referencial é muito profunda. Tá? Então, se eu estou no navio e solto do mastro dele um objeto, o meu ponto de referência é ver o objeto caindo na vertical. Mas você que está do lado de fora e o navio está andando assim, ó, você vai ver a trajetória, né, como se fosse essa segunda metade dessa trajetória aí. Então, para você que está olhando o objeto cair, você pode decompor esse movimento em o movimento horizontal do navio e o movimento vertical daquela bolinha que eu soltei lá do mastro. Então, você tem um movimento vertical de queda e tem um movimento horizontal do navio. Então, para quem está do lado de fora, observa essa tendência aqui. Ó. Eu vou olhar isso aqui, ó, porque eu estou junto com o navio. Então, para mim, ele vai cair simplesmente na vertical. Mas para você que está do lado de fora, ele vai cair, né, à medida que que o navio se desloca horizontalmente. Então, eu posso separar o meu movimento. Eu posso separar. Eu posso trabalhar, primeiro, só com aceleração. Então, vamos continuar com verde aqui, né? Vamos continuar com verde. Então, a minha gravidade ela vai ser descrita como sendo 0 na direção x, né? Ela não tem valor na direção x. E veja que ela é menos g, né? A aceleração g, na direção y. Menos, porque o y está para cima e ela está para baixo. Então, ela é negativa. Se a aceleração é 0 para x, e eu só estou analisando a linha x no momento que eu estiver fazendo a cinemática, né? Eu estou primeiro trabalhando com x. Lembra, eu vou separar. Então, primeiro eu vou trabalhar com x. Então, se ela é 0 para x, com certeza em x, eu vou ter um movimento retilíneo uniforme. E se eu tiver a aceleração g em y constante, né? Eu vou considerar que a gravidade é constante, eu vou ter um movimento retilíneo uniformemente variado para y. Então, agora eu tenho as equações do meu movimento, porque eu sei que tipo de movimento é. Então, veja, só o fato de eu poder decompor o meu movimento nas direções x e y, tá? Eu consigo estabelecer... Meu Deus do céu, aparece umas coisas aqui no computador do nada. Então, vamos retomar. Deixa eu ver aqui se voltou.
Para mim não voltou, tá? Então, se esse vídeo está correndo aí para você, me desculpa, tá? Porque para mim não voltou. Pronto, acho que agora deu certo. Então, voltando aqui. Então, uma vez que eu consigo separar o movimento X do movimento Y, e ao analisar a aceleração do movimento, né, que ela é só componente vertical, então em X não tem aceleração. Então, eu vou classificar esse movimento em X como sendo movimento retilíneo uniforme. E o fato de ser constante em Y, eu vou ter o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, essa trajetória, tá? Essa trajetória em vermelho, ela pode ser decomposta como sendo um movimento retilíneo uniforme em X, separado de um movimento retilíneo uniformemente variado em Y. Tá? Então, quando eu for decompor os meus vetores, eu tenho isso aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho, desculpa, aqui é o Y, aqui é o X. Vamos desenhar a trajetória de novo. Aí pego o roxo aqui para velocidade. Eu tenho a velocidade inicial aqui, ó, V0. Quando eu for decompor ela em X, eu vou ter um V0 na direção X. Então, o vetor V0 na direção X, ele tem um módulo de V0, tá? E ele está na direção X. Ok? Lembra da decomposição? Então, se eu conhecer esse ângulo aqui, θ, eu tenho que o módulo de V0 x é V0 cosseno de θ. E digo mais, como a gente descobriu que a aceleração nessa direção é zero, isso aqui é uma constante. Então, em x, ele tem a mesma velocidade que ele tinha no lançamento. Agora, em y, não. Em y, eu tenho aqui o vetor v0y na direção y, né? E esse vetor v0y, oh, meu Deus. Buscando o quê, mulher? Pronto. E esse vetor v0y, ele é aquela velocidade inicial, tá? Da minha equação da velocidade para o movimento uniformemente variado. Qual que é? Vy de t é igual a v0y, aí no caso, menos gt, porque eu já sei que a minha aceleração, né, no movimento vale menos g. Eu já sei que meu AY é menos g. Né, meu AY de t, né? E é constante. Tá? Então, vale essa proposição, né, para o movimento. Galileu diz que vale, né, e fez vários experimentos. Então, se os experimentos confirmaram, é física. Tá? E aí eu consigo descrever a velocidade em qualquer momento dessa trajetória aí. Tá? E também consigo descrever uma posição R, né, qualquer aqui, ó, esse vetor R de t. Esse vetor R de t, ele vai ter um x de t na direção x, mais um y de t na direção y. E como eu sei que o x de t é dado em MRU, porque a aceleração em x é zero e a velocidade em x é constante, eu tenho a equação do MRU. X de t é igual a x0 mais V0x vezes t. Por que V0x? Por que não simplesmente Vx? Porque eu sei que em x a velocidade é constante e é a mesma do lançamento. Então, veja que isso aqui é a equação do MRU, na direção x. Tá? Se eu conhecesse a trajetória, e essa trajetória fosse um movimento uniforme, eu ia escrever S igual a S0 mais VT. Só que como eu sei que é só na direção x, eu coloco os índices de x. Tá? E o y de t? Bom, eu sei que o y de t ele vem
de uma análise em que a aceleração é constante nessa direção. Então, ele é MR o V. Então, eu vou ter y0 mais v0y vezes t, aí menos gt² sobre 2. Por que menos gt² sobre 2? Porque a minha aceleração de t ela é 0x menos gy. Então, a aceleração em y é menos g, porque ela está para baixo, né? O y está para cima, ela está para baixo. Então, essas são as equações para esse movimento. Para esse movimento. Então, veja que agora eu nem preciso saber o ΔS. Eu consigo descrever o meu movimento em cada componente, x e y. Tá? Então, beleza. Ó, o nosso x de t é x0 mais v0x vezes t. Então, eu posso dizer que o t é igual a x de t menos x0 sobre v0x. Só para lembrar, né? O v0x ele é v0 cosseno de θ. E quando a gente escreve o v0y, ele vai ser o v0 seno de θ, né? Lá da decomposição, né? Aqui, ó, da figura aqui. Vamos voltar na figura. Ó, esse v0y aqui, ó, ele é a componente oposta, né? Ele é a componente que não está com o ângulo. Então, ele é a componente seno. Tá? Bom, se eu pegar esse t aqui, ó, que eu isolei, e substituir em y de t igual a y0 mais v0yt menos gt² sobre 2, tá? Se eu substituir aqui e aqui, eu vou encontrar uma relação não mais y de t, mas y de x. Então, y de t fica y0 mais v0y x menos x0 sobre v0x, né? Menos g sobre 2, x menos x0 sobre, o 2 já foi, v0x, e isso aqui ao quadrado. Tá? Isso ao quadrado. Então, se eu considerar que o lançamento ocorreu desde a origem, né? Então, essa é a posição inicial, então meu R0 é 0, 0, considerando isso, né? Inclusive aqui já nem é mais y de t, é y de x, eu vou considerar isso aqui 0 e isso aqui 0. Então, meu y de x é igual a y0 é 0, né? y0 já considerei 0. Então, vai ficar v0y sobre v0x vezes x, né? Menos g sobre 2, ó, x ao quadrado sobre v0x ao quadrado. Né? Tem a potênciazinha aqui. Então, a relação de y com x é uma função de segundo grau. Opa! Se eu consigo descrever a equação da trajetória como uma função de segundo grau, então eu tenho aqui, ó, y de x, e essa minha curva é representada por um y de x como sendo uma função de x ao quadrado, né, uma função de segundo grau, então, com certeza, essa curva é uma parábola. Aqui é uma exclamação. É uma parábola. Então, a minha trajetória é uma parábola. Por quê? Porque quando eu calculo a equação da trajetória, não mais em termos do tempo, né, mas em termos de uma posição vertical, em termos da sua posição horizontal, eu tenho uma função de segundo grau, então é uma parábola. Tá? Eu vou ter isso aí como uma parábola. Aí eu te pergunto, algum professor de matemática já disse quanto vale um ΔS da parábola? Ou algum professor de física? Quanto vale um ΔS da parábola? Se fosse uma circunferência, beleza, ele teria te dado aí o tamanho do arco de uma circunferência. Show. Alguém já falou isso para você. Agora, de uma parábola.
Provavelmente no seu livro didático não tem. Se você procurar no YouTube, somente em cursos avançados de matemática. Então, não convém a gente trabalhar com esse ΔS. Porque a trajetória ser uma parábola dificulta eu calcular esse ΔS. Tá? Então, só em casos específicos, nós vamos trabalhar com a cinemática escalar. Este não é o caso. Este é um caso que a gente tem que trabalhar com a cinemática vetorial. E como que a gente faz isso? Separa o movimento. Trabalha com posição x e posição y. Velocidade x e velocidade y. Aceleração x, aceleração em y. E qual é a grande característica desse movimento oblíquo, de lançamento oblíquo? Por que oblíquo? Porque o lançamento forma um ângulo, né? É um lançamento assim, né? Essa velocidade inicial aqui, ela forma um ângulo. Por isso que a gente chama de lançamento oblíquo. Tá? Então, qual é a grande característica desse lançamento oblíquo? Em x, MRU. Em y, MRUV. Inclusive, a gente já até descobriu aqui quais são as equações, né, de cada grandeza, posição, velocidade e aceleração, e ainda descobrimos a equação da trajetória. E provamos que essa equação se refere a uma parábola porque é uma função de segundo grau. Então, mais para frente, né, na próxima aula, a gente vai ver aplicações desses conceitos em alguns exercícios. Tá? Eu vou fazer alguns exercícios para a gente fixar essa parte de lançamento oblíquo. Tudo bem? Vai definir algumas grandezas, como altura máxima, alcance, tempo de trajetória, tempo de altura máxima. Beleza? Mas o importante é você fixar isso aqui, ó. Eu vou separar o meu movimento, bora? Isso. Eu vou separar o meu movimento em x MRU e y MRUV. Tudo bem? Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer coisa, manda dúvida, pessoal. Tá? Então, bons estudos aí. Até a próxima. Falou!